eu creio que o Senhor me ensinou muito sobre maternidade intencional, missional, sabe, Jennifer? Eu olho para a maternidade como realmente uma missão. Sim. Eu creio que o Senhor me confiou algo precioso. Eu vou deixar um legado precioso para a terra, sabe? Eu creio que os meus filhos, assim, a minha fé de mãe, que os meus filhos vão ser diferenciados na fé. Amém. Sabe? O Senhor me chamou para prepará-los para isso. O chamado do Davi é lindo, o chamado da Maria é lindo, o chamado da Isabel é lindo. Sim. E o Senhor me chamou para afiar essas flechas. Sim. Então, eu olho para a maternidade como uma grande missão. Como uma grande missão, como um grande privilégio. Eu não vou estar aqui. Eles vão continuar. E vai ser lindo que eles vão continuar. E eu vou estar no que eles vão continuar, sabe? Porque eu plantei aquelas sementes ali, sabe? Sim, uau. Isso mexe muito comigo. Eu tenho isso muito claro. Legado, né? Um legado. Que você vai deixar para eles. Sim, sim. E eu declaro que eles serão os próximos avivalistas, sabe? Os mártires, se tiver que ser. Mas, assim, o nome deles vai ser muito conhecido no céu. Muito conhecido no céu. Vai ser. Amém. Vai ser. Eu não acho, não vai ser, sabe, amiga? Eu tenho essa fé. Sim. Preparo os meus filhos para isso. Sim. É uma maternidade com propósito, né? Com propósito, amiga. Eu sou muito intencional em tudo com eles, sabe? Tem gente que acha que a gente ensina valores e princípios para criança quando você está fazendo um devocional, quando você está fazendo um culto no lar, quando você está na igreja. Mas não é assim. A gente ensina no dia a dia. É no brinquedo que não quer dividir, você vai lá e ensina um valor para ele. Sabe? É numa louça que tem que lavar, é num cuidado que ele precisa ter de um presente que ele ganhou. Sabe? Tudo isso a gente vai ensinando. Sim, vai ministrando. Dia a dia, eu vou ministrando na vida dele todos os dias. Toda oportunidade que eu tenho, eu vou ministrando na vida dele. É dirigindo o carro, à noite, antes de dormir. A gente tem um ritual que eu canto um versículo para ele. Tanto que ele não dorme sem. Ele fala, mamãe, vai, canta. A Camila viu lá no CTI com a Maria no colo, na hora dela dormir no CTI. Eu tava lá cantando o versículo dela, porque ela já associa, sabe, que é para dormir. Então, a gente tem música com versículo para tudo, sabe? Sim. Vai pra ensinando. Fixar a palavra de Deus ali. E é uma semente que não volta vazia. Não volta, amiga. É a certeza de que vai fluir, sabe? Não volta. Eu digo pela minha vida. Eu sei a importância dos meus pais terem me ensinado o caminho desde criança. Olha aí. Eu falei em línguas estranhas com 10 anos de idade, amiga. Olha que coisa linda. Eu tava brincando de pique-pega lá atrás da igreja. Lá dentro da igreja caiu um fogo, um mover de Deus. Gritaram, crianças, vêm, que Deus está batizando, né? Com o Espírito Santo, que é um termo muito conhecido. E quando a gente entrou, sabe assim, as crianças, tudinho, foi tomada, assim, pela glória de Deus. E se eu não estivesse nesse ambiente, se eu não estivesse nesse lugar, se meus pais não estivessem ali, eu fui marcada nova, sabe? E isso, eu lembro como se fosse hoje, os meus cultinhos, eu lembro os cultos que eu participei. Eu lembro que às vezes Deus me visitava nos cultos, eu pegava e chorava, me quebrantava. Então, e eu lembro que quando eu falei em línguas, quando uma criança recebe mover de Deus, ela fica quase que desequilibrada, porque é muito forte para uma criança, para a estrutura dela. E eu chorava, desesperada. Minha mãe, calma, minha filha, calma. Minha mãe, assim, querendo me acalmar. Ela, calma, gente, chora menos. Calma, mas era assim, era o poder de Deus. E essa experiência, ninguém no mundo vai tirar dos seus filhos. Não vai. Entendeu? Nada Eu vai. lembro, Jennifer, a minha mãe estava conversando comigo esses dias, que eles faziam um culto no lar na cama dos meus pais. Eu era pequenininha, a gente ia pra cama deles, meu pai lia a Bíblia, fazia uma aplicação. O que eu faço hoje com meus filhos também. Aí minha mãe estava me lembrando o quanto eu chorava. Enquanto meu pai ia contando a história, eu chorava, eu ficava com vergonha, eu tentava esconder assim que eu estava chorando, mas o meu pai na cama lendo a palavra de Deus, eu chorava. Seu coração já era tocado. Já era, eu já sentia o Espírito Santo ali. Sim. E eu era pequena. Sim. Eu não tinha nem 13 anos. Eu sentia e eu chorava. E eu lembro que eu escrevia cartas para Deus desde pequena. E eu escrevia assim, Senhor, eu sinto que o Senhor tem algo tão grande para mim, mas eu não sei o que é. Olha que coisa. Que lindo. É lindo, né? A gente acha que existe Espírito Santo mirim, não existe. É o mesmo Espírito que habita num adulto, habita numa criança. Exato. E quem vai pagar o preço? Qual mãe vai pagar o preço de ensinar isso, de levar essa criança para o caminho para que ela seja marcada ainda na infância, sabe? Sim. Para que ela não precise passar pelas dores, tantas dores. Sim. Não é? E, amiga, o poder de uma mãe posicionada. Não é? O poder de uma mãe posicionada dentro de casa. Tem a história, né, da Susana Wesley. Sim. E várias outras mulheres que
fizeram total diferença na vida dos filhos. John Wesley foi o que foi por causa da mãe que ele teve. Então, uma mulher posicionada, ela muda a história. Recentemente, eu ouvi na internet o testemunho de uma menina usuária de drogas, ouvindo umbanda, tal. Assim, a vida perdida. Ela queria resolver um problema da vida dela, contratou um serviço no centro de macumba. Eles deram um prazo para cumprir. Estava chegando o prazo e nada do que ela tinha feito pacto acontecia. E aí ela ligou, cadê? Eu fiz, eu paguei, eu quero meu dinheiro de volta se vocês não fizerem. Eles, olha, a gente vai ter que te devolver seu dinheiro porque você tem uma mãe. Você tem uma mãe que ora. E porque você tem uma mãe que ora, a gente não tá conseguindo fazer o pacto aqui. Isso é lindo. Você tem ideia do poder da oração? E hoje ela tá na presença de Deus. Então, gente, uma mãe faz toda a diferença. Uma oração impediu um trabalho no centro de macumba. Imagina, amiga, o poder de uma oração. História do John Newman, se eu não me engano, que escreveu Amazing Grace. É linda essa história. A mãe dele se chamava Elizabeth. Ela teve ele com 20 anos. E morreu com 27, porque ela tinha tuberculose. Mas durante esses 6 anos, quase 7 anos dele, ela foi tão intencional. Ela alfabetizou ele, ela ensinou a palavra para ele. Ele sabia tudo porque ela ensinava. Sim. Aí quando ela morreu, o pai casou com uma outra mulher. Ele se rebelou, ficou chateado e tal. Eu sei que ele cresceu e virou traficante de escravos. Nossa. Piloto não, né? De navio, traficante de escravos. Amiga, eu sei que pegou uma tempestade. E a tripulação dele sofreu muito com aquela tempestade. Sim. O barco, parece lá, o navio ia quebrar, alguma coisa aconteceu. Ele sentiu ali naquele momento de como ele precisava de Deus. Como ele era pó, como ele não valia nada. E como ele precisava da graça e da misericórdia de Deus. E foi pensando nesse episódio que ele escreveu Amazing Grace. Uau. Ele voltou para a presença de Deus e ele foi lembrando de todos os ensinamentos que a mãe dele tinha ensinado para ele até os 6 anos de idade. E ele falou assim, aquilo veio tão fresco na minha memória quando eu voltei, sabe? E ele fala também na biografia dele que quando ele queria fazer alguma coisa errada, os ensinamentos da mãe muitas vezes bloqueavam ele de fazer alguma coisa, sabe? Nossa. Olha que poderoso. Que poderoso. Ela nem estava mais ali. Sim. Tinha morrido com 27 anos essa mãe, mas ela sabia que o tempo dela era pouco por causa da tuberculose. Ela foi intencional. Ela foi muito intencional nesses 6 anos. Ela pegou o filho para perto e ensinou que valia a pena, sabe? Sim. Alguma hora vai frutificar. E eu falo isso para as mães, sabe? Não entre em desespero se seus filhos estão maiores e fora da presença de Deus, sabe? Não entra. Sim. Continua jogando semente, continua. Uma hora vai acontecer. Descansa, faz a sua parte. Sim. Faz a sua parte. Sim. Ele vai voltar. Ele Sim. vai voltar. E uma das coisas que eu vejo que a maternidade ela traz é muito sentimento de culpa, né? O diabo, ele usa muito esse lugar para aprisionar as mulheres. Muito. Ai, será que eu falei nisso? Será que eu errei naquilo? Será que eu poderia... Fiz tudo que eu fiz. E eu vou te dizer, por experiência, realmente com a palavra. Eu estudando a história de Samuel e Ana, Samuel e Ana, né? Que foi a resposta da oração dela. Ela colocou o filho dela no pior lugar que tinha no planeta daquela época. Que era um lugar que estava corrompido, o templo. Tava, né? Os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles se prostituíam, eles roubavam, eles faziam tudo que não prestava. Ela pega o que ela pede há anos a Deus e entrega a um sacerdote que está falido, quebrado espiritualmente. Que não tinha nem pulso com os filhos. Que não tinha pulso com os... Você tem ideia? Já parou pra pensar nisso? E aí, Deus ministrou meu coração sobre esse sentimento que muitas mães elas acabam tendo da culpa. Que, embora ele estivesse num lugar que ele poderia se corromper, concorda? Ele poderia se perder também, ele poderia ser uma continuidade do que foi o sacerdote Eli, mas não. Porque o Senhor falou com Samuel na madrugada. Sabe o que Deus ministrou ao meu coração? Que muitas vezes a maternidade, você não consegue fazer aquilo que você gostaria. Você, às vezes, pode ter falhado, mas não fique nesse lugar de culpa. Porque quem vai tratar do seu filho é o Senhor. É o Senhor. O Senhor visitou ele no pior lugar. No pior lugar, no pior cenário. E ele foi um dos maiores profetas de Israel. Sim. Ele foi o que consagrou Davi, a monarquia, né? Instaurou a monarquia em Israel. Ele ungiu Davi. Ele era sacerdote, tinha representatividade de sacerdote também. Também. Tudo isso em um homem só, que não tinha nem linhagem. Não se contaminou. Tem uma história linda. Não se contaminou. Do início ao fim. Sim. Então, assim, eu vejo que
Existem situações que você entrega mesmo. É o controle que eu te Que falei. você entrega. Quando ela entregou, era o voto dela. Ela entregou. Ele poderia se corromper, mas não se preocupa, quando você entrega, Deus vai marcar o encontro. Cedo ou tarde, a sua oração vai promover esse encontro na vida do seu filho. Vai ter esse efeito. A maternidade tira o controle da nossa mão. A gente precisa confiar em Deus. Sim. Confiar em Deus. Sim.